a isonomia no futebol só vale para os outros. Quando é o Flamengo, é todo mundo contra o Flamengo. E a gente sabe que é assim desde o início. O Flamengo é sempre aquela ovelha negra da família. Todo mundo acha que o Flamengo é simplesmente o errado e, por conta disso, todo mundo vai contra o Flamengo. Mesmo concordando com você, no jogo da Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo está acelerando um pouco o processo. Eu acho que não caberia você, no próximo jogo da Copa do Brasil, já classificado. Eu acho que nesse primeiro momento eu não abriria ao público. Mas no jogo do Brasileirão eu não veria problema nenhum. Até porque quando a rodada contra o Grêmio for cumprida, que é o jogo adiado, já que o Flamengo não jogou o primeiro turno com o Grêmio, muito provavelmente já vai estar liberado a torcida para o Grêmio lá no Sul. E um outro ponto, e que eu concordo muito com o Fernando Gil, que participou da live com a gente na quarta-feira, é que, Bigode, se a gente ficar esperando com que as secretarias de cada estado onde estão os clubes da Série A, Série B e qualquer clube do Brasil inteiro, se a gente ficar esperando que todo lugar seja igual ao Rio de Janeiro, que está começando a abrir o percentual de público, se a gente for esperar São Paulo, se a gente for esperar com que a pandemia equalize em todos os lugares, a gente nunca mais vai ter público. A gente não precisa ter público mais, porque a partir do momento que um estado já não pode ter público, então, seguindo um regulamento, ninguém pode ter público nos estádios. Então, assim, por mais que eu entenda você, eu acho que é um princípio ético da sua parte, eu concordo que para a Copa do Brasil isso sirva. Nesse jogo contra o Grêmio da Copa do Brasil, eu não iria de público. Eu acho que o Flamengo, mesmo que esteja com a liminar, muita gente preocupada se o jogo pode ser invalidado, o Flamengo ser eliminado e o Grêmio passe de alguma forma. O Flamengo tem uma liminar do STJD, galera, que é o que o próprio Dunst diz, que ela se sobrepõe às demais autoridades que tem no regulamento da competição que a CBF promove. Mas, assim, eu acho que é extremamente errado você tomar o partido do Rio de Janeiro pensando nos outros estados do Brasil. Porque, então, se for assim, nunca mais vai ter torcida. Porque se um estado tiver ferrado por conta da Covid, acabou, não vai ter como. Assim, a vida tem que continuar. Essa é a minha visão. Ah, mas o Flamengo vai estar à frente dos demais. Porra, fazer o quê? O Atlético Mineiro está conseguindo também. Então, quer dizer que quando todo mundo conseguir, todo mundo vai continuar contra o Flamengo? Não, todo mundo vai ir querendo a liberação do público. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo está se apressando, Rafael, para esse jogo da Copa do Brasil, mas os demais jogos eu sou completamente a favor de ter público, porque o Flamengo tem essa liminar e a CBF não tem nada que se intrometer com relação a público nos estádios, porque aí, para mim, isso não compete a ela. E aí eu quero saber a sua opinião também. Cara, eu acho que tá aí um assunto difícil de opinar, tá? Eu vou discordar um pouquinho do Bigode em relação a algumas coisas. Respeitosamente, vou discordar. A gente está falando muito de princípio da isonomia, né? Voltou à moda falar em princípio da isonomia. Mas tem um princípio muito importante também, que é o tal do princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade diz o seguinte, que o tratamento que é dispensado a você deve ser dispensado ao outro. O tratamento tem que ser recíproco. Vocês se lembram bem da época do Flamengo banana, Flamengo modo banana. Todo mundo sacaneava o Flamengo e o Flamengo sempre norteado nos seus princípios ou na sua forma de enxergar as coisas, o Flamengo saía prejudicado, porque faltava atitude. Muitas vezes faltava culhão para o Flamengo. O Flamengo não queria peitar ninguém, o Flamengo queria ter boas relações, o Flamengo queria ser um boa praça. O que o Flamengo ganhou com essa postura? Nada. O Flamengo só se deu mal com esse tipo de postura, para não falar coisa pior. Então, vamos falar um pouco sobre essa situação aí da Copa do Brasil, tá, Cleitinho? Eu vou só fazer uma correção, tá? Isso não está no regulamento da Copa do Brasil. Isso está no protocolo de recomendação da volta do público ao estádio da CBF. Isso não está no regulamento. Se tivesse no regulamento,
na minha visão, não haveria nenhum tipo de discussão, tá? Mas não está, foi feito agora. Essa reunião que a gente viu eles fazerem aí há 2 dias, que foi o Conselho Técnico, que foram todos os clubes da Série A, menos o Flamengo, era o Conselho Técnico da Série A. Não estavam decidindo nada sobre a Copa do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que dividir bem e entender bem o que está acontecendo. Entender bem o que está acontecendo. O STJD disse o seguinte: a CBF não tem competência para regular medidas sanitárias a serem tomadas pelos clubes, inclusive realização de eventos. Porra, a CBF é uma confederação, não é Ministério da Saúde, não é Secretaria de Saúde. Porra, aí agora a Confederação Brasileira dos Músicos vai regular onde pode ter show com público e aonde não pode ter. Porra, como é que pode uma coisa dessa, gente? Porra, a CBF ela tem que regular unicamente questões esportivas e não questões sanitárias. Vocês querem ver um exemplo? Saiu uma reportagem hoje do Rodrigo Matos, está no UOL, tá? A CBF fez um protocolo em que ela previa uma certa taxa de normalidade. E se essa taxa de normalidade fosse cumprida, o público poderia voltar. Todas as cidades que têm time no Campeonato Brasileiro da Série A já cumprem essa exigência da CBF. Vocês sabem o que isso significa? Porra nenhuma. Sabe por quê? Porque a CBF não é a Secretaria de Saúde do município que tem que liberar jogo. Então, o que a gente está discutindo aqui, a gente tem que lembrar isso. Não é se tem que voltar, se tem que voltar. Eu não tenho competência para dizer, porra, eu não sou infectologista, eu não sou médico. Agora, o que a gente sabe é, existem órgãos competentes para fazer esse tipo de liberação. Se a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro liberou, é porque existe segurança para que seja feito. Essa é a primeira coisa que eu acho que às vezes a gente esquece. Ninguém está discutindo onde é perigoso, onde é seguro, onde não é. Em relação ao Campeonato Brasileiro, cara, para mim não tem nem dúvida. Para mim a dúvida é 0, 0, 0. O Flamengo tem que colocar público. O Flamengo tem esse direito. O torcedor do Flamengo tem o direito de ir até o estádio assistir o jogo. E esse direito não nos pode ser negado pela CBF. CBF não é órgão de saúde. E foi isso que o STJD falou. O STJD foi muito claro quando disse: a CBF não pode determinar onde tem e onde não tem evento. Cuide de questões esportivas. Questões sanitárias cuidam as secretarias de saúde. Então, não existe dúvida em relação ao brasileiro. Vai e vai com torcida. E se o Rio de Janeiro liberar 100%, vai com 100%. Copa do Brasil, existe sim uma dúvida, tá? Eu até acho que o Flamengo está com a razão. Mas o Bigode falou uma coisa. O Bigode lembrou um negócio que é perfeito e que ilustra com perfeição a situação. O caso André Santos. Porra, o caso André Santos, o jurídico do Flamengo falou: vai tranquilo, bota o cara para jogar. Só que quando você faz uma avaliação de risco jurídico, você precisa avaliar não só o proveito que você vai ter, como o risco que você está correndo. Se você tem um risco muito grande e um proveito pequeno, mesmo que você ache que você está com a razão, vale a pena recuar. Porque o direito, cara, para quem não sabe, a minha formação é em direito, tá? E aí, tem uma coisa no direito que é foda. Você muitas vezes vai ter 2 soluções possíveis diante do mesmo caso, sem você poder dizer que nenhuma das 2 é absurda. Não sei se alguém aí acompanhou. O Brasil viveu uma super polêmica, se poderia prender ou não o cara condenado em segunda instância, ou se deveria esperar o trânsito em julgado. E, porra, deu uma confusão, e isso e aquilo. O mesmo tribunal, não foram juízes diferentes, não. O STF disse uma coisa e meses depois disse outra. Com
sem ter mudado a sua composição. Aonde eu quero chegar com isso? Às vezes, não basta o parecer do seu jurídico. Você tem que pensar, tudo bem, meu jurídico acha isso, mas e se alguém pensar diferente? E aí, trazendo essa questão, dessa volta toda, trazendo essa questão para o Flamengo. Beleza, se o jurídico do Flamengo está certo, beleza, a gente tem uma boa arrecadação, trazemos o torcedor de volta para o estádio. E se o jurídico estiver errado? E vamos supor que esse protocolo de recomendações da CBF seja vinculante e o Flamengo descumpriu uma regra da competição, ou pelo menos uma regra que se agregou ao regulamento da competição. O Flamengo é desclassificado. Então, brasileiro, não tenho dúvida, Copa do Brasil, acho que o Flamengo está certo, acho que o Flamengo tem direito de colocar público, mas o Flamengo tem que pensar se o proveito que ele tem é bom o suficiente para a gente correr um risco de, no futuro, um outro tribunal entender que o Flamengo infringiu as regras da competição, tá? Mas, só para lembrar, tem muita gente falando que é o regulamento da Copa do Brasil. Não é. É o protocolo de recomendações da CBF. E tem mais. Quem lê o protocolo vai ver o seguinte: esse protocolo não é válido para a Copa do Brasil, pelo menos não em princípio. Há necessidade de uma decisão do departamento, da diretoria de competições da própria CBF. Eu não sei se essa diretoria de competições se manifestou. Não sei se deu para entender muito bem aí, galera. Olha, eu estava até preparando aqui uma brincadeira, tentando baixar algo que ilustrasse e trouxesse o som de uma salva de palmas. Rafael, obrigado, meu amigo, você neste momento deu uma aula. Uma aula. E que bom saber que você é advogado, cara. Muito bom saber que você... Não. Sou bacharel em Direito. Ah, excelente. Então vai chegar lá. Boa. Mas assim, cara, deu uma aula, sinceramente, uma aula. O pessoal aqui no chat, sinceramente, calcinhas estão molhadas no chat neste momento. Você acabou de deixar todo mundo excitado com essa aula que você deu. Parabéns. Mandou bem pra caralho, ô Rafa. Mas assim, só sobre o que eu falei, eu acho que o Flamengo tá calçado juridicamente. Tá? E tu deu uma aula aí do caralho mesmo. O que eu tô falando é mais a postura do Flamengo. Entendeu? Mediante a isso. Tá, 19 clubes contra você. Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Tá? Eu acho que é desnecessário, nesse momento, a gente comprar uma briga. E eu já fui sempre a favor dessa opinião. E muitas vezes, em algumas vezes, eu estava errado. No final, o Flamengo foi lá. Sabe, uma vez que eu tive uma opinião assim, foi no... Lembra quando o Flamengo estava com desfalques por conta da Covid e ia jogar contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras. Sim. E aí, eu não sei quem dentro do Flamengo, acho que foi o BAP, eu não me lembro, tá? Que a galera estava querendo se guiar em alguma coisa para não entrar em campo. Existia esse risco. E no final foi o Marcos Braz que comprou a briga e falou assim, vamos jogar. E eu fui da mesma opinião. Eu acho que, não, pode ser que o Flamengo, juridicamente, tenha alguma coisa ali para falar assim, eu não posso jogar contra o Palmeiras porque eu estou com um número X de jogadores afastados por conta de Covid. Mas eu falei, cara, o certo é jogar. O certo, independente do que aconteça, você tem um plantel para jogar. Então, assim, eu entendo todas essas questões jurídicas, tu deu uma aula aqui, e que bom, cara, que bom que você... Porque aqui a galera, às vezes, a gente pesquisa e tal, mas, assim, eu acho que é mais a postura do Flamengo. Eu acho que é a postura do Flamengo. A Copa do Brasil. Eu tô mais dentro dessa linha, infelizmente, o policial bom. Tô entrando nessa do policial bom. Acho eu que se o Grêmio jogou em casa, sem torcida, eu acho que mais do que natural o Flamengo jogar o jogo de volta sem torcida. Eu acho justo. Nem sempre esses mesmos clubes agem com justiça em relação ao Flamengo. Aí a gente vai tocar num outro ponto. E sobre o Campeonato Brasileiro, eu acho que é muita briga por conta de um jogo. É isso que eu tô falando. Eu acho que é muita briga por conta de um jogo. Eu não tenho dúvida que se o Flamengo entrar... no sábado ou no domingo? Domingo, né? No acho jogo... contra o Palmeiras é domingo.
Dia 12. Não, o outro, o Grêmio, né? O outro no Grêmio. Aí eu tenho que ver para você aqui. Não, mas não tem problema. Eu não tenho dúvida. O Flamengo Domingo, 8h30. Jogando contra o Grêmio no Maracanã, eu não tenho dúvida que não vai dar merda. Não tenho dúvida. Mas eu acho que é uma briga e um estresse. É um clima que o Flamengo vai criar que eu acho que é desnecessário por se tratar de um jogo, entendeu? É só isso. Perfeito, Bigode. Mas, assim, nessa eu tô com o Rafael. Independente do que você fale a partir de agora, eu estou com o Rafael nessa. Você que lute, meu brother.